Deu? Pronto? Bom, peguei uma nota aqui do dia 18 de junho de 2010. O título dela é assim: Intrínseca reúne fãs de Stephenie Meyer em 15 cidades. Pra quem não sabe ou não lembra, a Stephenie Meyer é a autora da saga Crepúsculo e de todos esses livros e que iniciaram essas histórias de vampiros. E foi em 2010, eu nem lembrava que já tinha sido há tanto tempo. Aí essa nota diz assim: para lançar A Breve Segunda Vida de Brit Tanner, que é um livro que eu li na época e tinha adorado, mas se for pensar agora eu não acrescentei nada na história. Enfim. E agitar ainda mais os fãs da Stephenie Meyer, a Intrínseca promoveu encontros em 15 cidades do Brasil. E aí a nota ainda tem uma informação extra dizendo que isso ia acontecer no dia 19 de junho de 2010, na véspera do aniversário do Edward Cullen, que é o personagem vampiro principal da série do Crepúsculo. Achei interessante que a Intrínseca fez um super movimento para fazer esses livros venderem ainda mais. Não sei se nem precisava, né? Porque essa saga do Crepúsculo vendeu muito e movimentou vários fãs. E aí eles tinham um blog, eles fizeram esses encontros em 15 cidades, fizeram gincanas com os fãs e todo e qualquer tipo de movimento para vender ainda mais os livros. Foi bem inteligente da parte deles. Outra nota que eu peguei é de junho de 2010. E o título é assim: 101 histórias para o Haiti tem podcast. Achei interessante porque em 2010 esse negócio de podcast era totalmente novo, né? Primeiro eu vou contextualizar a história desses 101 histórias para o Haiti. Em 2010 um terremoto atingiu o país e aí o diretor de filmes Greg McQueen, ele pediu para que os escritores contribuíssem com histórias, e aí eles iam produzir um livro cujo todo o lucro seria revertido à Cruz Vermelha para ajudar as pessoas que sofreram com esse terremoto. Aí, aqui no Brasil, esse projeto ganhou uma versão brasileira, que o livro seria publicado pela Garimpo, e também vários escritores se uniram para fazer uma versão sobre isso e ajudar o Haiti com o lucro desse projeto. Só que nessa época, em junho de 2010, o Brasil foi atingido, no caso o Rio de Janeiro, foi atingido por conta de várias chuvas que destruíram várias cidades do Rio. E aí esse projeto ganhou outras proporções e os escritores transformaram esse projeto numa versão brasileira. Aí voltando originalmente para a nota, que diz assim: o lançamento de Rio Haiti 101 histórias ficou para agosto, no caso todo esse acidente tinha acontecido em junho, mas o projeto que tinha inspirado esse livro do brasileiro, Rio Haiti 101 histórias, estava cheio de novidades. E uma delas era exatamente ter um podcast, coisa totalmente nova para 2010, né? Aí a primeira edição desse podcast ia contar com uma entrevista com a Lorraine Messi, autora de Writer's ABC Checklist. Nela, a autora ia dar dicas de como aprender a escrever e conta como foi sua participação nesse projeto americano do Haiti, de 101 histórias para o Haiti. Era totalmente novo, um podcast em 2010. E ele ainda ajudava escritores a escrever histórias melhores e com o intuito de ajudar muitas outras pessoas. E a última nota que eu peguei, também em junho de 2010, que foi quando foi anunciado que o Brasil seria o homenageado da Feira de Frankfurt em 2013. A Feira de Frankfurt é sempre muito adiantada, né? Eles contam quem serão os países homenageados muitos anos antes. E aí nessa nota, em 2010, eles anunciaram que em 2013 o Brasil seria pela segunda vez o homenageado da Feira de Frankfurt. Você esteve por lá, né, André? Ele só se não quis dar mais palavras. E só para acrescentar, só para lembrar que esse ano o país homenageado da Feira de Frankfurt é a Noruega e o ano que vem vai ser o Canadá. Publish News entrevista a editora Isa Pessoa. E eu derrubei a minha pauta, Isa. Esqueci. Eu adoro derrubar pauta. Você gostava de derrubar pauta de vez em quando eu era jornalista? Adorava, era a minha perdição. E a primeira matéria que eu assinei foi exatamente quando uma pauta caiu. Por favor. E eu estava no Leblon, fazia o Globo Ipanema, era uma menina com um projeto que o Globo iniciava, de Globo de bairros. E ela, só coisa mais, né, singela e pequena, e eu estava cobrindo alguma coisa no Leblon, e aí na delegacia entrou um negro, muito bem vestido,
danado da vida e falando, eu quero apresentar queixa porque eu estava correndo para pegar, sei lá, um táxi ou um ônibus e o policial falou, para, por quê? Porque tinha tido um assalto ali perto, achou que eu era suspeito, por quê? Porque eu era negro, por quê? E aí eu fiz a minha primeira matéria que eu assinei, contando aquela história de um negro que tinha acabado de chegar na delegacia com aquela situação. Mas eu acho que eu realmente interfiro, porque eu gosto mesmo de ficar escrevendo. Eu acho que é aquela história de um certo escritor frustrado, aí você corta. Adoro isso, cortar, dá um certo coisa, sei lá o que é, né? Talvez sádica ali, de ficar, não, isso é bobagem, tirar de verbo, e depois você vê que você faz a mesma, né? Enxugar, fazer aquilo, como se fosse aquele molho que aí dá uma redução e fica mais direitinho, e às vezes assim, o cara falou um negócio importantíssimo no meio de um parágrafo e continuou, você fala, caramba! Aqui você tem que abrir, aqui a gente tem que ter ritualizar isso. Eu não quero virar uma freira devota, aquelas pessoas que vão ficando que nem aquelas professorinhas, vão ficando velhinhas, sem dinheiro, e tipo, não, minha vida é dedicada ao livro, assim, sabe? Eu não quero ficar pobrinha, sem dinheiro, fazendo livro. Oi, hoje eu tô aqui na Mandarina, localizada na rua Ferreira de Araújo 373, no bairro de Pinheiros. A livraria foi inaugurada no dia 18 de agosto. Com 100 metros quadrados, ela tem um acervo com foco na área de humanidades. Eu estou aqui hoje na Reserva Cultural, um espaço que tem cinema, café e a livraria Blux. Desde maio de 2018, responde por este espaço. Essa loja aqui da Reserva Cultural é especializada em artes e cinema, procurando atender ao público que frequenta o local. A Blux tem 6 lojas, sendo 4 no estado do Rio de Janeiro e 2 aqui em São Paulo. Novidades de Frankfurt. A partir da semana que vem, a equipe do Publish News vai estar em Frankfurt. A gente vai fazer uma super cobertura da feira, inclusive teremos um programa especial aqui no Publish News TV só com as coisas que a gente gravar lá. E a gente tem a cobertura diária também na News e no nosso podcast. É um episódio também exclusivo de Frankfurt. Então vocês podem acompanhar tudo que está acontecendo na feira, tudo que tem de mais novo no mercado editorial, direto de Frankfurt pelos nossos canais.